Medo e desejo são sinônimos. Isso tem uma implicação. Eu estou dizendo, seguindo Freud, Lacan, Michel Foucault, de que a pessoa que tem medo deseja o acontecimento daquilo que ela teme. Na verdade, existem dois tipos de medo. Existe um medo que é natural. É o medo real de que alguma coisa aconteça. Um temporal, um ataque, um assalto. Então, nestas situações, são medos naturais. Mas o medo e o desejo são sinônimos quando se trata dos medos neuróticos. E a maior parte dos nossos medos são medos neuróticos. Como disse então, existem dois tipos de medo. Um medo real, aquele medo que nos protege, que nos defende. Quem não tem medo de ser assaltado está com algum problema de cabeça, né? Claro. Mas os medos mais comuns, os medos que nos interessam aqui, são os medos irreais, que corresponde assim a, vamos colocar em percentual, 90%, 85% dos nossos medos são medos construídos, são medos irreais, são medos neuróticos. E para usarmos a tese, o pensamento do professor Martin Seligman, são medos aprendidos. Não precisa de acontecer uma situação ameaçadora. A pessoa que aprendeu a ter medo, ela tem medo, mas é um medo que ela aprendeu a ter. Não tem nada que ver com a possibilidade do acontecimento da coisa temida. Então, são os medos neuróticos. São os medos aprendidos que nos interessam. Estamos aqui trabalhando com aquilo que nós temos chamado, Karl Popper, um filósofo da ciência importantíssimo, vivia chamando de paradoxo do medo e do desejo. Tá? Mas deixa eu explicar melhor isso, porque senão fica uma coisa meio confusa, né? Quem tem medo deseja aquilo que teme. Deseja que aconteça especificamente aquilo que é temido. Porque teme, porque espera. Em algum nível, a pessoa espera. E quem espera tem esperança de que a coisa aconteça. E quem tem esperança de que a coisa aconteça, deseja que essa coisa aconteça. Não é interessante? Agora, veja você o seguinte, eu como um psicoterapeuta especialista na questão dos ciúmes, porque esta questão é a questão mais importante, mais presente
nos consultórios, quando a gente trabalha com casais, né? Foi a minha atuação durante muitos anos, mais de 40 anos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Eu estou querendo dizer o seguinte, deixar claro o seguinte, que toda situação de ciúmes é necessariamente uma situação neurótica. Neurótica porque também é desnecessário. Porque se você vive numa relação de amor, e se você pega um casal que se ama de verdade, você percebe que entre eles não tem lugar para ciúmes. Um confia no outro. Essa confiança, ela é evidente, ela é transparente, ela aparece. Não é? Então, nas situações de ciúme, que são medos aprendidos de ser traído, né? A pessoa aprendeu que ela precisa temer a traição. A sensação de que pode estar sendo traída. Então, o ciumento, ele está sempre nesse inferno. Ele está sempre achando que a qualquer momento ele pode estar sendo traído. Mas o que é interessante é que normalmente isto decorre de uma coisa que nós chamamos como terapeutas familiares de uma mutualidade recíproca. Mutualidade, um termo estudado pela Escola de Palo Alto de Terapia de Família e de Casais. Significa que tudo que acontece na relação, os dois são responsáveis, os dois são cúmplices. Os dois participam e constroem mutuamente esta situação, né? Como eu disse num vídeo anterior, trata-se de uma situação sadomasoquista normalmente, né? Que isso varia em graus. E na relação sadomasoquista, um precisa ser vítima, o outro precisa ser algoz. Mas nós vamos estudar isso oportunamente, porque nós vamos ver que dentro de situações neuróticas e psicológicas, quando se trata desse contexto de ciúmes, por exemplo, ninguém é vítima, os dois são senhores da situação. Então, evidentemente que pode acontecer traição. Traições acontecem toda hora, né? A cada momento. Mas elas não precisam continuar. Poderia se separar, cada um ir para um canto, cada um seguir o seu destino. Mas interessante é que o traído não vai embora. Embora a relação esteja sendo destruída e atacada, ele fica na relação estando fora da relação. Curioso, porque ele está na relação estando fora da relação. E como também já mencionei numa outra oportunidade, o ciumento é aquele que deseja ir embora, é aquele que não deseja ficar na relação, né? Então, a criação de uma situação de ciúmes é para que o outro seja abandonado, para que a relação seja abandonada. Mas o ciumento, ele deseja ser traído, o ciumento espera ser traído, ele torce
fique esperando a traição, porque como você viu no começo, medo e desejo em situações neuróticas são sinônimos. Então ele fica esperando que isso aconteça. Ciúmes não acontece por acaso. O ciúmes acontece porque o ciumento deseja ir embora. E por quê? Por que a pessoa tem ciúmes? O que significa ter ciúmes? Significa que ela está com um sentimento de culpa. Ela quer ir embora porque talvez ela ache que ela não seja merecedora daquela relação. Talvez porque ela esteja rompendo alguma lealdade inconsciente. Pode gostar ou estar com uma pessoa imaginariamente e ter ficado com outra, que no caso é a pessoa de quem ela tem ciúmes, e quer se romper para voltar a uma lealdade perdida, né? Então, normalmente uma mulher casada que tem um amante, ela não tem ciúmes do marido, ela tem ciúmes do amante. Por quê? Porque ela quer que o amante vá embora para que ela volte para a relação com o marido, porque as relações, como disse antes, numa outra apresentação, as relações não acabam. Eu preciso esclarecer melhor oportunamente, porque às vezes a gente diz que a relação acabou, e aí eu estou dizendo que as relações não acabam. Não acabam mesmo, ela existe em dois níveis. Ela existe no nível real, e quando ela é interrompida, ela continua no nível imaginário. Mas a pessoa que tem medo de ser traída, ela desenvolve então os ciúmes como uma defesa contra a traição, porque ela se sente ameaçada. Se sente ameaçada não por uma pessoa que eventualmente possa ser amante do marido, mas se sente traída pela relação que ela está tendo com essa pessoa de quem ela tem ciúmes. Essa relação está precisando de ser interrompida, porque ela se sente provavelmente culpada de uma outra relação onde ela está inserida concretamente ou imaginariamente. Então ela precisa interromper a relação com a pessoa com a qual ela estabelece estes ciúmes, que é sempre neurótico. Ciúmes é sempre neurótico. Não há necessidade de ciúmes. Quando existe amor de verdade, não há necessidade de ciúmes. Os ciúmes não cabem na relação, porque a pessoa que ama, ela faz uma escolha, e como já disse num outro vídeo, essa escolha é única, é singular, por uma pessoa que é única no mundo. Não existe ninguém que possa substituir a pessoa amada. Mas na situação neurótica, isso está tudo muito misturado. Então, o ciúmes é usado para romper uma relação e preservar uma lealdade oculta que a gente não sabe. Talvez porque a pessoa que tenha medo e desejo, né? Porque medo e desejo são sinônimos aqui para nós agora, né? Ela teme porque ela sabe que isto não vai acontecer, né? E esse temor é o temor usado para romper a relação. Todas as pessoas são certas. Quando a gente escolhe uma pessoa de quem a gente precisa ter ciúmes, a gente precisa dela como um potencial traidor, mas eu escolhi, eu preciso dele assim, né? Porque na hora que eu quiser ir embora, eu uso uma situação dessas, dizendo que, por exemplo, ele está traindo, e aí eu posso romper a relação, tá? E faço isso
necessariamente por culpa, por achar que não mereço, ou para voltar para uma lealdade com uma pessoa com quem eu estou envolvido em outro nível. Mas é um pedido de lealdade. E este ciumento, ele tem uma sensação de deslealdade que também é aprendida, né? Uma deslealdade aprendida, né? A sensação de que eu estou sendo traído, algo aprendido, né? Algo que eu aprendi ter esta sensação de estar sendo traído. E um outro aspecto que a gente aborda, nós que somos descendentes do grupo de Palo Alto de terapeutas de família, é que a pessoa que tem ciúmes, ela tanto quer se separar, que o ciúmes é uma propaganda da pessoa que ela teme ser traída. Na verdade, ela está dizendo que essa pessoa com quem o marido ou o esposo está tendo um relacionamento, o namorado ou namorada, essa pessoa que é o objeto da traição, né, o amante, é tão boa, tão ótima, tão maravilhosa, que o seu cônjuge não poderia passar por essa vida sem conhecê-la. E a isso nós temos chamado de relacionamento homossexual, né? Porque eu tenho um apreço, um amor, uma admiração por esse traidor imaginário, por essa pessoa potencial traidora, que me coloca num nível de quase que endeusar essa pessoa. E nesse sentido, a relação fica homossexual. Então, é sempre neurótico, não cabe onde existe amor. O ciúmes é uma relação sempre neurótica, e em graus exagerados tem um nome que se chama paranoia, né? Começa a paranoia, que é um tipo de esquizofrenia, né? E que precisa ser tratado, A pessoa que tem ciúmes muito forte, muito exagerado, precisa buscar ajuda. Na prática, na vida real, o que a gente tem que fazer é viver bem com o nosso parceiro, né? Confiar, tratá-lo bem. Às vezes não dá para confiar, mas faz a sua parte, trata bem, ame. Se ele fizer alguma coisa enfim, uma traição, cometa um deslize qualquer, problema dele, né? Problema dele porque a relação amorosa não precisaria disso. E se ele fizer isso, ele está puxando o próprio tapete, se auto-sabotando. Pois bem, concluindo aqui, eu sou uma pessoa muito especialista, pela própria experiência profissional, nas questões de ciúmes. Meu nome é José Carlos Vitor Gomes. Eu sou um psicoterapeuta, filósofo e também gosto muito de escrever. Como vocês percebem, eu não sou professor. Nunca fui professor e não me apresento como professor. Espero que eu tenha ajudado e agradeço por isso.